Volta um pouco na história, então. Vocês, no meio dos anos 80, começaram a tocar em tudo que é lugar, Estados Unidos, Europa, Ásia. Como é que foi a vida de vocês nessa época? Obviamente, estavam tocando muito, mas como é que isso impactou a vida de vocês? Vocês gostaram dessa vida de viagens? Como é que foi isso? É conhecer países novos, isso é bonito, bacana. E era mais fácil de viajar também. No sentido que hoje em dia está... Depois daquele tal de 2001, 11 de setembro, meu amigo, a vida piorou muito. Em todos os sentidos. Principalmente para viajar. Né? Uhum. Mas a gente continua gostando de ir, de tocar para as pessoas. Para ser sincero, o que a gente curte é tocar junto. A gente fica separado 2 meses, digamos. Então é uma alegria muito grande quando a gente pode juntar de novo. Sobretudo se está tocando coisas novas, não sei o quê, de você colocar aquilo junto, fazer funcionar junto. O que eu sempre imaginei, não sei se é verdade, é que quando a gente viaja sozinho, depois de um tempo é um pouco chato, você se sente sozinho. Como vocês viajavam 2 irmãos juntos, imagino que isso deve ser muito mais divertido. Aconteceu de vocês estarem no palco algum dia e um de vocês esquecer de dar um branco, de ter que parar a música? Não. Mas já aconteceu... Não. Já aconteceu sim. Eu parei. Aqui em São Paulo. Parei. Eu parei também lá em Tóquio. Não lembro. O que aconteceu em Tóquio? Não, eu estava conhecendo aquela bebida saquê. Eu achei que foi uma coisa gostosa, eu bebi muito. Aí no dia seguinte eu fui tocar e estava... Memory problems. Deu uma confusão, que eu não sabia nem que música eu estava tocando. Um dia depois? No dia seguinte, ninguém me avisou que isso aqui podia ter esse efeito. E aí? Aí o Sérgio me salvou, como sempre. Começa de novo. Foi engraçado, você lembra disso? Não, apagou na minha cabeça. Você não lembra disso? Não lembro. Tem esse negócio, a gente desenvolveu com o tempo também uma coisa de um proteger o outro. Porque se ele sente que eu estou fraquejando, que não sei o quê, ele toca mais forte. Se eu sentir a mesma coisa, eu também subo o nível. A gente se protege, a gente tem uma boa relação nesse sentido. Mas teve uma vez que para mim foi pavoroso, porque a gente estava tocando em Córdoba e o Odair parou. Não porque ele esqueceu, ele teve uma cãibra. Você lembra da cãibra? Eu falei, pô, vamos continuar. Ele falou assim... Câmera no pé, na mão? Não, na mão. Na mão? Eu vi o negócio acontecer, foi na mão esquerda. E o dedo dele ficou assim. Né? Ele teve que puxar o dedo para trás. Eu falei assim, vamos parar. E a gente parou realmente. A gente estava mais ou menos a 2/3 do programa e a gente parou. Simplesmente o concerto acabou ali. Eu pensei ainda, será que ele vai ter esse problema? Depois não teve nunca mais. Mas aconteceu ali e isso ficou ali, ficou marcado. Eu falei, perdi o meu parceiro. O que vocês acham que ainda tem para vocês realizarem? O que motiva vocês, fora o fato de gostarem de tocar juntos? O que vocês ainda pretendem realizar? Qual é o sonho de vocês? É isso que move a gente, não é? Olha, a gente está tocando certas coisas agora, tentando tocar obras dedicadas a gente que a gente nunca tocou. Como, por exemplo, o Duchamp Bogdanovich. Escreveu uma sonata, mas a gente já tem muito tempo. E a gente nunca tocou. Agora a gente conseguimos aprender. Quer dizer, estamos aprendendo. A gente não fez, né? Ainda não fizemos esse disco que seria com obras dedicadas a nós. Que tem Cosquim, tem Domeniconi, tem o Bogdanovich, tem o Roland Dias. Todos eles escreveram pra gente, a gente nunca gravou. Tocamos uma parte dessas coisas, mas não gravamos. Até o Luiz Pipó escreveu coisas pra gente. Então seria uma gravação assim de dedication, vai? Dedication. Isso a gente tem vontade de fazer. Deixar o registro.
Hoje em dia você não faz discos com os mesmos objetivos que você fazia antigamente. E aí, mas esse repertório está na mão? Vocês estão trabalhando? Está no meio? Como é que está A isso? gente começou pelo que eu considero mais difícil, que é a Sonata Fantasia do Duchamp, que é tem uns 12 minutos. É uma peça muito bacana, que foi tocada assim, por quase todos os duos também, de violões. Menos por nós. Por exemplo, eu recebi uma sonata, a segunda sonata do Léo. Foi presente grego, né, da minha mulher. Isso é aquela Sonata del Caminante? É. Aí eu, poxa, vou tocar isso, tem que gravar, né? Para gravar tem que aprender outras coisas. Né? Então, eu tive que, aí, para realmente aprender, eu resolvi, tem que tocar isso, para rodar e aprender de verdade. Aí, na estreia, na premiere da sonata, coincidiu de ser em Córdoba, naquele festival lá, grande festival de Córdoba. E o Léo estava lá. E o Léo estava com problema no joelho, ele estava de cadeira de rodas. Eu toquei para ele na noite anterior, mostrar se tinha algum problema. Ele, não, está maravilhoso, tal, aquele jeito dele. Você conhece ele, né? Claro. Aí ele me perguntou uma coisa que tirou o meu sono. Ele me perguntou, você vai terminar o programa ou começar? O programa está para terminar. Aí, não, por que você não começa? Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, ele deve estar querendo ir lá. Eu começo, ele escuta e vai embora. Aí o que eu fiz? Eu comecei com a sonata. Aí eu olhei e ele não estava. Aí entro na segunda parte, está lá o Léo Brown. Aí o que eu fiz? Eu toquei a premiere uma segunda vez. Acho que é uma história meio única, assim, né? Uma premiere tocada 2 vezes. Na mesma noite? Na mesma noite. E correu tudo bem, porque a segunda vez eu toquei melhor. Sérgio, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista que uma coisa que eu notei é que os violonistas que vêm dos choros colocam o violão na perna direita, tocam com espontaneidade. A gente observa coisa semelhante no flamenco e muitas vezes até nos violonistas de jazz, improvisação, etc. E nós, violonistas clássicos, a gente às vezes sente que toca de uma maneira um pouco dura, se sente um pouco menos à vontade do que esses outros violonistas. Quer dizer, será que a gente não aprende da maneira errada? Será que tem alguma coisa de errada com a maneira como a gente aprende a tocar violão? O que você acha disso? Eu não acho que seja errado, eu acho que é uma forma diferente, né? que tem seu lado positivo, mas tem um lado que dá um certo entrave, realmente, em certos elementos musicais. Essa coisa da espontaneidade que alguém adquire porque aprendeu de ouvido é uma coisa que um violonista clássico realmente não vai ter, porque ele não exerce aquilo. Eu dei aula anos lá em São Francisco e era uma luta com os alunos que tocam coisas maravilhosamente bem, tocam bar otimamente bem, mas não sabem harmonizar uma canção simples, né? Essa coisa eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada também. Acho que é falta de visão da coisa escolar, realmente, de colocar além daquela coisa da visão da partitura, botar esse outro lado também, que é um lado mais orgânico em relação à música. O jeito que a gente aprende violão, a gente começa a aprender tudo que é proibido. Você não pode isso, não pode aquilo, o violão tem que ser nessa perna. Tudo é proibido. Proibição deveria ser proibido proibir, né? Ser velho. Né? Eu acho que o que pesa mais na espontaneidade é o fator de você determinar a interpretação e elaborar e marcar na partitura que eu vou tocar sempre desse jeito, crescer. Nessa nota eu vou parar desse jeito. Eu acho que isso congela a energia de uma música. Você vai tocar, vai virar como um CD. Isso é muito fácil de corrigir, só não fazer. Mas como você poderia... O Sérgio estava falando da sua experiência como professor hoje em dia.
Como é que você faz para encorajar os alunos a se soltar mais, a tentar improvisar, a tentar tocar com mais fluência? Não ser tão quadrado. Olha, eu não sou improvisador. E o jeito que eu utilizo é muito simples. Sempre eu copio a Molina. Você estimula o aluno a fazer coisas diferentes. Exatamente. Eu peço, tenta não fazer... Toca aqui de novo, mas de outra maneira. Aí, se a pessoa está travada, eu fico sugerindo que você pode acelerar. Tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode falar... Em questões do tempo musical, né? Isso é muito... Poxa, isso aí, o rubato é uma coisa maravilhosa. Né? O que você pode fazer em termos de rubato. O que vocês acham do uso de metrônomo? Eu acho muito positivo para você aperfeiçoar passagens, exercícios técnicos. Que o metrônomo te ajuda a poder acelerar lentamente. Eu mesmo não utilizo porque eu sei acelerar sem o metrônomo. E você usava muito quando você era novo? Estava aprendendo? Eu não usei muito. Nunca. Mas eu aconselho a usar, que é importante você saber respeitar o tempo, até aprender, né? O que é 1,80, ou 100 no metrônomo. Você vê uma partitura, você já sabe mais ou menos o tempo que deveria ser. Com seus alunos? Com meus alunos eu forço a usar o metrônomo. Porque eu sei que o problema não é só correr, né? É porque você não tem uma regularidade. Isso eu não admito, não ter aquele pulso regular. Né? Você pode estar com um pulso regular e você ir avançando o tempo aos poucos. Você começa, digamos, como ele disse, a 80 e você termina a 86. A diferença não é grande, mas você acelerou, certo? Mas se você aprender a usar o mesmo pulso, eu acho muito importante. Falando do violão no século XXI, as perspectivas do violão, como é que você vê o violão atualmente, perspectivas para o futuro, como é que você vê o cenário? Bom, eu vejo de uma forma positiva, porque a gente tem mais violonistas que nunca, a gente tem um nível de execução, digamos assim, incrível, e a partir de coisas que têm acontecido, está havendo realmente uma evolução na criatividade. Mais pessoas compondo para o instrumento, não apenas do mundo acadêmico, mas gente que não vem do mundo acadêmico, que é violonista, que está escrevendo muito para o instrumento, e coisas legais, coisas muito bem feitas. Para exemplificar isso, existe aqui no Brasil um concurso chamado Novas, que é feito pela Elodie Boni, já há 4 anos, vai ser a 4ª edição, nos quais eu faço parte do corpo de jurados lá, junto com o Marco Pereira, o Fábio Zanon, e tem sempre assim muito repertório que sai, muita coisa boa. E você vê que o instrumento está saudável, tem muita gente com grande poder criativo, trazendo coisas muito lindas aí, que deveriam eventualmente fazer parte do repertório. Então o repertório está crescendo. Na Europa tem tentativas no mesmo sentido, mas eu gostaria de contar uma particularidade que passa na Europa, que é um pouco antagônica ao que se passa no Brasil. No Brasil, esse concurso Novas, por exemplo, quando começou, era um pouco híbrido entre pessoas que escrevem música, digamos, erudita e música popular. Mas no final, na 4ª edição, é tudo música popular. É o violão realmente popular brasileiro que está em mais evidência. Foi lançado o ano passado o primeiro concurso. Existe uma coisa chamada Eurostrings, que você deve saber o que é. Eles fizeram o primeiro concurso. Eu fiz parte do júri também. E as peças são muito boas, mas as peças que foram vitoriosas são peças estritamente acadêmicas. As peças que tinham mais essa parte realmente mais comunicativa com o público não venceram, nem chegaram entre as 3 primeiras, porque o pessoal ainda tem essa relutância em priorizar essa coisa de
de que a arte é uma coisa viva, que tem que estar em comunicação com o público. Eu acho que quando você está julgando, sobretudo os compositores mais acadêmicos, eles vão realmente priorizar aquilo que é mais do mundo deles, que é a coisa acadêmica. E há mais concursos aparecendo, vai haver um agora em Portugal, então tem mais tentativas de se criar um repertório, que acho que está faltando. Mais peças, um repertório maior. E nesse momento atual que eu vejo mais violonistas com capacidade de escrever, é como se você estivesse reescrevendo a história do piano, por exemplo, que todo mundo que escrevia muito bem para o instrumento, os grandes compositores eram todos pianistas. A partir de agora você vai ter isso no mundo do violão também. Pro nível técnico que existe hoje, eu acho que só violonista mesmo pode compor. É muito difícil, se você não conhecer o instrumento, escrever para violão. Então vamos lá, um grande músico. Bach. Stravinsky. Um grande músico no sentido de intérprete, qualquer instrumento. Rubinstein. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Livro que você levaria para uma ilha deserta? Eu levaria um livro que eu vou escrever. Como somos enganados nesta vida. Eu acho que eu levaria um livro que me instruísse realmente como viver numa ilha deserta. Meu violão favorito? O violão favorito, para mim, é o que eu vou comprar. Tive vários favoritos, mas o favorito é sempre o próximo. Acho que o violão que eu mais gostei de ter nas mãos, tocando, foi um Torres. Se eu não tivesse sido músico, eu teria sido... Músico. Amador. Teria sido qualquer desses esportes aí. Se eu fosse bem sucedido, qualquer um. Uma coisa que você gostaria de ter feito e nunca teve chance de fazer? Gostaria de compreender o que se passa na cabeça da minha mulher, que ela é astrofísica. E ela tem uma cabeça muito ágil, que às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar. Gostaria talvez de ser astrofísico. E o contrário, uma coisa que você fez e que você gostaria de não ter feito? Não me arrependo de nada, não. Também não. Eu acho que eu vivi bem minha vida.